Bom, pessoal, nós estamos voltando com mais uma série de vídeos e nós vamos agora falar sobre Delphi. Delphi é uma linguagem de programação visual. O Delphi está aqui na minha máquina instalado, eu estou utilizando para essa série de videoaulas o Delphi 6 por ter uma interface mais simples para você que está iniciando. Vou mostrar aqui uma página na internet aqui, onde eu tenho as diversas versões, desde a primeira versão até a versão de 2011, que é o XZ, 2010. A versão XZ foi lançada em 2010, mas existe o XZ2 e o XZ3, me parece. Não tenho certeza sobre o XZ3, mas o XZ2 já tem, e é esse daqui que está instalado na minha máquina, que eu utilizo no meu dia a dia hoje, tá? Então, essas aqui são todas as versões já lançadas até o XZ, tá? E nós vamos estar utilizando essa daqui, lá atrás, a versão 6, tá certo? Por causa, como eu já falei, da interface, que é muito simples. Antes, porém, de partirmos para o desenvolvimento de nossos algoritmos aqui no Delphi 6, é preciso chamar a sua atenção para o seguinte ponto. Se você assistiu às minhas videoaulas de algoritmo, né, lógica de programação, e de programação básica, onde nós desenvolvemos programas utilizando o Pascal, saiba que há uma grande diferença entre programar nessa linguagem Pascal. Existe uma grande diferença entre linguagens estruturadas e linguagens visuais. Aqui no Delphi e em linguagens, nas demais linguagens visuais, você não vai abrir um editor de algoritmos e sair codificando o programa do zero. Aqui nós já temos várias coisas prontas. E essas coisas prontas são as classes ou os objetos, como você preferir chamar. Aqui, de cara, nós vamos brincar um pouco com o Excel. Eu sempre gosto de fazer brincadeira com outra aplicação que já existe, que já esteja funcionando, para que a gente possa depois trazer para a nossa realidade. Eu gostaria de pegar esse Excel, aqui, essa tela do Excel, e brincar com você, dividindo isso aqui em objetos, tá? Vamos destrinchar o Excel, vamos tentar quebrar esse Excel, dividir o Excel em partes menores, tá? A primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, é o seguinte, ó, essa parte de cima aqui, ó, essa parte de cima, onde está escrito pastão Excel, ela pode ser separada. A gente pode considerar como sendo uma parte do programa. Porque isso aqui, na verdade, é a barra de título do programa, tá certo? Essa barra de título tem várias funções. Ela serve para mostrar o nome do programa, o documento que está aberto, e contém alguns botões, através do qual a gente consegue restaurar, conseguimos maximizar, fechar e assim por diante, tá certo? Abrir arquivos e outras coisas. Mas, né? Aí eu tenho outra parte aqui que eu posso chamar de menu, está aqui, tá certo? E aqui eu tenho outra parte um pouco mais abaixo que nós chamamos de barra de ícones, onde nós temos os ícones. Logo aqui abaixo nós temos a barra de fórmulas, onde eu posso escrever fórmulas, tá certo? Uma fórmula de subtotal, por exemplo, é uma fórmula, né? Escrever aqui, igual a subtotal. Então aqui eu consigo digitar uma fórmula. Isso aqui, toda essa área que está aqui, é uma área que eu chamo de barra de fórmulas. Logo após essa área, eu tenho aqui essa parte de cima aqui, que eu posso chamar de barra de rótulos, tá? Ou rótulos de colunas. Eu tenho também essa parte que desce, que seria rótulos de linhas. E aqui eu tenho do lado direito uma área que eu chamo de barra de rolagem, ou um objeto, uma classe, que eu chamo de barra de rolagem. Tem outra barra de rolagem aqui, só que na horizontal, é do mesmo tipo, tá certo? Só que está numa outra posição. E aqui eu tenho outros objetos, por exemplo, eu tenho aqui no meio, aqui, por exemplo, um objeto chamado planilha, que eu posso ter várias iguais, estou clicando no maisinho aqui, eu consigo criar várias planilhas, replicar, né, aquela planilha. Eu tenho um objeto aqui embaixo que eu posso chamar de barra de status, tá? Então eu dividi o Excel em vários pedaços, tá bom? Bom, é isso que você tem que ter em mente quando for programar visualmente. Estamos de volta no Delphi 6. Tudo que nós formos fazer, todo programa que nós formos criar em Delphi ou em qualquer outra linguagem visual, você tem que considerar que você vai estar trabalhando com elementos, com objetos. Então eu pego, isso aqui é um formulário que seria o formulário principal do programa. Quando você abre o Delphi, eu vou fechar o Delphi aqui, eu não vou fechar porque eu abri agora há pouco e demorou um pouco para a gente não perder tempo. Eu abri o Delphi, ele já me abriu um projeto, né? Já me iniciou um projeto, chamou de Projeto 1, Project 1, Project 1. E aí eu posso renomear esse projeto para o nome que eu preferir. E ele já me deu um formulário. Por que ele já me trouxe um formulário? Esse formulário aqui já é um objeto, tá certo? Já é um objeto que já contém uma série de
de ações, eu consigo já fazer uma série de coisas com esse objeto. Ou seja, quando eu abro o Delphi, ele já inicia um programa para mim com algumas características, com alguns objetos básicos, ou com um objeto básico, né? Que é o formulário. Por quê? Porque todo programa, se eu voltar para o Excel de novo aqui, todo programa tem que ter pelo menos um formulário básico, que seria o container que guarda todos os demais objetos. Ou seja, todos esses objetos que estão aqui, a barra de título, a barra de menus, a planilha em si, a barra de status, tal, todos esses elementos foram jogados dentro de um container, foram acondicionados, organizados dentro de um container que a gente chama de formulário, tá certo? E quando eu clico, por exemplo, em dados, vamos pegar aqui fórmulas, e vamos em inserir função, por exemplo. Vem uma janelinha aqui. Essa janelinha é um formulário também. Toda essa janela aqui é um formulário, e dentro desse formulário eu tenho botões, eu tenho botões, que são objetos também, ou classes. Tenho essa caixa de texto, tenho esse objeto que nós chamamos de drop-down, tá certo? Ou com box. Tenho também aqui um list box, tá certo? E alguns outros elementos, como isso aqui, que é um texto, um simples texto, né, de informação, um texto informativo. Tem esse texto aqui na forma de um link, tá certo? Todos aqui são objetos que estão dentro de um formulário. Então, um programa tem que ter no mínimo um formulário, que seria esse formulário aqui, que guarda todos os elementos da tela principal. E depois, os demais formulários relacionados às demais telas. No caso do Delphi, no caso de um programa de gestão, por exemplo, nós teríamos, no mínimo, o menu principal, a partir do qual nós acessaríamos os demais formulários. Então, eu teria, no mínimo, um formulário, que seria o menu principal, e depois o formulário que guardaria os elementos com o qual o usuário vai interagir para cadastrar um cliente, ou seja, um formulário chamado cadastro de clientes, um outro formulário chamado cadastro de produtos, por exemplo, um outro chamado tela de vendas. Cada um desses formulários teria uma função específica, né? E dentro dele teria uma série de outros objetos com funções mais específicas ainda, tá bom? Então, acredito que está ficando claro essa explicação de como que funciona a dinâmica de programação em Delphi. Se eu rodar esse programa aqui, que eu acabei de abrir o Delphi, como eu te falei, já iniciou um projeto onde eu já tenho no mínimo um formulário. Se eu rodar esse programa aqui, ele vai compilar e já vai trazer o formulário aqui, ó. Esse aqui já é o meu programa. E já tem algumas características interessantes. Aí você me pergunta, puxa, mas eu não programei nada, eu já tenho um formulário que eu já consigo restaurar, maximizar, minimizar, né? Trazê-lo de volta aqui e fechar com... Já tem uma barra de título, já tem um ícone ali, tá? E aí? Então, programar é fácil. Então, é que alguém já criou isso daqui, tá? Veio um outro programador, pegou uma linguagem... O Delphi ele é baseado em Pascal. A gente programou em Pascal no curso de programação básica, né? E o Delphi, na verdade, é o próprio Pascal. Só que alguém já chegou antes e programou esse formulário. Ou seja, já tem uma classe, um modelo já. E todos os formulários que eu criar vai ser descendente dessa classe daqui. Porque nessa classe, alguém já programou tudo o que é necessário para que esse formulário para que seja possível fazer com que esse formulário aqui seja maximizado, minimizado, que eu consiga fechar todas essas funções aqui, redimensionar o formulário, tá vendo? Arrastá-lo na tela. Toda essa programação já foi feita. As cores do formulário foi feita onde? Foi feita dentro dessa classe de forma aqui. Se eu dei 2 cliques, eu dei um clique ali com o Ctrl, tá? Quando eu faço isso, eu pressiono o Ctrl e venho aqui, ó, ele vira um link. Se eu clico aqui, ele vem na classe. Olha o que já fizeram para nós aqui, ó. 7.467 linhas de programação. Dessas 7.467 linhas de programação, para que eu tivesse um formulário desse, se alguém não tivesse vindo programar para nós isso daí, nós teríamos que fazer isso. Nós teríamos que digitar todas essas coisas aqui, ó. Então, olha o tanto de código que foi feito aqui. Então a gente não precisa se preocupar porque alguém já veio e fez para nós isso daqui, tá certo? Só que esses 7.467 diz respeito só ao formulário. Se eu pegar e jogar dentro do formulário um outro objeto, um botão, por exemplo, eu cliquei ali no objeto chamado botão e coloquei o botão aqui. O que acontece quando eu vou no código? Ele vem aqui e fala, olha, foi criado dentro do formulário, pode ver, ó, foi criado um formulário chamado Form2, Tform2, tá certo? Baseado no Tform. Beleza, e dentro dele foi colocado um botão, tá certo? Que eu chamei de button 1. Quando você põe os objetos, ele já dá um nome para ele automaticamente. Ele chamou de button 1,
E ele descendeu dessa outra classe aqui, de button. Por quê? Porque o botão ele tem uma série de características. Eu consigo arrastar ele aqui, eu consigo redimensioná-lo, eu tenho um texto dentro desse botão. Então tem que ter a capacidade, esse botão tem que prover a capacidade de nós alterarmos esse texto que está aqui, de alterarmos o seu tamanho, tá certo? De alterarmos a fonte, o tipo de letra, a cor de letra que está aqui. Então tem que ter uma programação aí dentro. Então vamos olhar, eu já te falei que para o formulário, né, só para o formulário, 7.467 linhas, né? Agora, e para o botão? Vamos fechar o forno. E para o button, né? Só para aquele botãozinho. Eu tenho aqui mais 4.953 linhas de programação que alguém já veio e fez para nós. Então a gente programa muito menos usando uma linguagem visual do que utilizando uma linguagem pura, como o Pascal puro, tá? Como o Turbo Pascal, como o C, como o C Sharp, como, enfim, o Clipper, e linguagens assim mais puras, né? Bom, com base nisso, a gente tem que entender então que programar em Delphi e em outras linguagens visuais é simplesmente fazer a comunicação entre os objetos, ou seja, é programar os eventos. O que é programar os eventos? Vamos voltar para o Excel novamente? No Excel, eu sei que se eu, por exemplo, clicar com o direito em cima de uma célula, vai me aparecer um menu contextual, ou seja, um menu com ações que eu posso fazer em cima daquela célula. Por quê? Porque eu programei no Excel, foi feita uma programação em cima de eventos, ou seja, foi programado o seguinte: qual é a ação que deve acontecer quando eu clicar com o direito do mouse sobre uma célula, tá certo? Da mesma forma, quando eu clico, por exemplo, nesse botão aqui, qual é a ação que ocorrerá quando eu clicar nesse botão? Então eu vou e programo a ação que ocorre quando eu clico no botão. O que é um evento? Evento é uma ocorrência, é um acontecimento. Então eu vou programar o acontecimento, a ocorrência, né? O que ocorre quando eu clico em cima desse botão. O que ocorre quando eu passo o mouse aqui? Veja que interessante, eu estou com o mouse, passeando com o mouse em cima dessa área. E aí você vai ver que o mouse, né, o cursor do mouse está em forma de cruz. Só que quando eu saio daqui, ó, e venho para cá, ele virou uma setinha preta olhando para baixo e aquela coluna mudou de cor. A coluna J ficou um verdinho, ficou esverdeado. Quando eu saio da coluna, a coluna volta à cor normal e o cursor vira uma cruzinha. Por quê? Porque eu estou programando um evento de mover o mouse. Na medida que eu movo o mouse, eu programei, a pessoa que desenvolveu o Excel programou o que ocorreria quando ele movesse o mouse. Então ele disse, olha, se o mouse se mover sobre esses objetos aqui, que são as células, eu quero que fique uma cruzinha. Se ele se mover sobre qualquer um desses objetos aqui, ó, coloquei o cursor aqui em cima, então eu programei o evento de passar o mouse sobre, e aí ocorre algo com aquele objeto em si, tá certo? Ou com o mouse também. Aqui quando eu passo o mouse aqui, eu já mudou para uma setinha normal, só que quando eu passo sobre os ícones, eles vão mudando de cor, tá vendo? O que acontece quando eu clico aqui, ó? Ele já sabe que ele tem que mostrar um formulário com alguns elementos. Se eu clicar aqui, mesma coisa. É assim que acontece a programação, é assim que a gente programa. A gente simplesmente decide o que fazer para cada evento. Por exemplo, o que eu quero que aconteça quando o usuário clicar sobre esse botão, tá certo? Eu vou fazer essa programaçãozinha simples para a gente encerrar essa videoaula, só para você saber como que funciona. Tá? Pressionar F11 e vai me vir aqui uma janela que a gente chama de Object Inspector. Object Inspector Events, que na verdade é aquilo que eu falei, os eventos, é o que você quer que ocorra quando é a ação que você quer dar para um determinado evento. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Ó. Eu tenho alguns eventos aqui para aquele botão e eu quero utilizar o evento onClick. O evento onClick é o que acontece quando a pessoa clicar. Então você vem aqui, dá 2 cliques aqui nesse lugarzinho aqui, nesse campinho, para você escrever o código que você quer, ou as ações que você quer que aconteça quando o usuário clicar no botão. Quando eu faço isso, quando eu dou 2 cliques aqui, ele me abre um editor onde eu vou digitar o algoritmo. E olha o que ele fez para mim. Ele criou uma procedure para mim. Procedure a gente já sabe o que é, então a gente não tem problema nenhum, tá certo? E aí, eu ponho aqui dentro do procedimento o que eu quero que aconteça. Eu quero que ele simplesmente altere, eu quero que ele mostre para mim, show message, que é
que é um exibir mensagem, tá? Exibir mensagem. E aqui eu vou colocar a mensagem que eu quero que ele exiba, tá certo? Quero aqui, ó, você clicou no botão. Pronto. E aí eu vou rodar a aplicação. Vamos ver o que vai acontecer? Eu tenho o botão. Se o usuário passa o mouse em cima do botão, eu não programei nada para esse evento. Para o evento de passar o mouse. Então você vê que não acontece nada. Só que eu programei para quando ele clicar no botão. Então, se eu clicar no botão, aparece a mensagem, você clicou no botão. Por quê? Eu escrevi isso daí. Eu escrevi aqui no algoritmo que esse comando, né? Que seria show message, que é um comando que exibe uma mensagem na tela. E aí, coloquei entre parênteses o parâmetro, né? Ou seja, o que eu quero que ele mostre. Esse cara é o Office Boy, é a pessoa responsável por mostrar algo na tela. E esse cara e essa parte que está aqui dentro é o que eu quero que ele exiba, tá? A gente já fez essas analogias. Se você manda o Office Boy no banco para depositar um dinheiro, você vai ter que entregar o dinheiro para ele depositar e o número da conta. Então, se você tem um camarada que exibe algo na tela, você tem que entregar para ele o que você quer que ele exiba na tela, tá certo? Bom, para essa videoaula é só, nós vamos partir para a segunda videoaula. Bom, é isso aí, pessoal, espero vocês na próxima videoaula. Muito obrigado, então.